1 aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus nos ensina o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que está em vós, que sois vós, é sagrado. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de palavra bíblica. Ensina, Senhor, a cada um de nós para que possamos crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Fala conosco nesse momento, Senhor, mostrando sobre a responsabilidade, sobre a importância de estarmos edificando a comunidade. Fala conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. A palavra de Deus nos ensina, através do apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto, orienta sobre o princípio de uma igreja crescendo, e me chama muito a atenção, porque Paulo, ele amava a igreja de Corinto, ele tinha uma predileção muito especial. A igreja de Corinto sempre foi uma igreja que precisava de orientação, de liderança, e a gente pode perceber, se você puder, na sua casa, acompanhar esse trecho da igreja de Corinto, você pode perceber que muitas vezes nós somos muito parecidos com a igreja de Corinto. Em que ponto, pastor Davi? No ponto que nós precisamos ser liderados, precisamos ser cuidados, assim como o apóstolo Paulo cuidava. Há momentos nesse trecho da carta aos Coríntios que a gente percebe claramente que Paulo estava feliz com a igreja de Corinto, mas ele começa a se preocupar com a igreja de Corinto, com algumas dissensões, com alguns problemas, com algumas dificuldades que a igreja estava demonstrando. Essas dissensões demonstram que existia uma falta de espiritualidade junto à igreja, criando confusões, e isso chegava aos ouvidos do apóstolo Paulo, e ele se chateava, ele ficava triste, porque ele entendia que aquela igreja tão querida, ela precisava passar por alguns acertos, e ele escreve não só a primeira carta, como a segunda carta, sobre o trabalho de poder fazer com que aquela igreja tivesse mais sabedoria, mais orientação, mais direção. E aí, neste versículo 16, ele diz assim: ô igreja, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Gente, isso, na minha opinião, é algo muito forte no tocante a uma orientação do apóstolo Paulo, do pastor da igreja de Corinto, para dizer assim: escuta, vocês não compreendem, vocês não acompanham, vocês não percebem que vocês são santuário de Deus. Queria nessa manhã dizer para você, me colocando no lugar do apóstolo Paulo e fazendo com que você possa se colocar como a igreja de Corinto, onde ele fala claramente: vocês não percebem que vocês são
santuário de Deus. Gente, você não é porcaria, não. Você é santuário de Deus. Você é alguém especial para Deus. Você é alguém escolhido por Deus. E muitas vezes a gente se coloca numa posição de rebeldia, de tristeza, de amargura, sem poder criar tempos melhores na própria igreja, entre a membresia, e cria até um tipo de confusão, onde as pessoas começam a se degladiar uns com os outros, porque, apesar de Paulo ser um baita de um professor, apesar de Paulo orientar, aliás, nós temos aqui muitos professores, nós temos pessoas que, quando sobem nesse altar, estão pregando a palavra de Deus para ensinar a mim, a você. Quantas vezes eu mesmo me assento ali na minha cadeira e eu escuto. Às vezes você pode pensar, puxa, pastor, você não pregou domingo passado, você não pregou na quarta passada. Eu preciso aprender também. Eu preciso crescer também. E como que eu vou crescer, meus irmãos? Ouvindo a palavra de Deus. Eu vou crescer sabendo que a Bíblia Sagrada está aqui. E que Deus usa perfeitamente professores, pastores, líderes, para poder falar ao meu coração, ao teu coração, para a gente poder crescer. E muitas vezes eu e você não damos o devido valor. Muitas vezes eu e você nos colocamos da seguinte maneira: quem será que vai pregar hoje? Quem será? Foi avisado que vai ter um pregador, uma mulher pregando no Dia das Mulheres? E será que isso vai ser bom? Será que vai fazer bem para o meu coração? Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de participar desses cultos do mês passado, ou o próprio aniversário da nossa igreja na quarta passada. Nossa, o fogo do céu desceu aqui. Por quê? Pessoas ungidas por Deus subiram aqui para pregar para você, pregar para mim. E eu levanto a mão, eu fico feliz, eu agradeço a Deus, porque há coisas muito importantes para a gente aprender. Por que não falar da escola bíblica, dos cultos que nós temos, em que a gente percebe que um professor está lá numa sala, está conversando com 15, 20 pessoas na sua sala de aula, às vezes mais, às vezes menos, mas ali Deus tem usado aquelas professoras, professores, para falar de Deus e para que eu e você possamos crescer. Eu valorizo demais, meus irmãos, as lideranças da igreja. Eu valorizo aquele que prega, eu valorizo aquele que tem uma liderança, eu valorizo aquele que abre a boca para pregar o evangelho a toda criatura. E isso nós precisamos agradecer a Deus. A Beth, na quarta-feira, quando ela estava pregando aqui no aniversário da nossa igreja, ela comentou algumas coisas tão importantes para o meu coração e para aqueles que participaram. Nós estávamos com uma igreja com bastante gente aqui na quarta-feira, e ela pôde mostrar, por exemplo, fotos, ela pôde contar testemunho dela própria de cura, de libertação, de como o pai dela se converteu, de como a mãe dela se converteu, como os pastores que passaram antes de mim batizaram tantas pessoas, inclusive ela, inclusive a Velame. E muitas vezes a gente não dá muita importância por isso. Mas eu e você, a cada dia, estamos aprendendo a ser líder. Estamos aprendendo a sermos liderados. E quando a gente percebe que o próprio Paulo começa a ficar um pouco chateado por causa de falhas da igreja,
Eu imagino Paulo como o fundador humano da igreja de Corinto. Está lá em Atos 18, de 1 a 17, em que Paulo realmente vê uma grande tarefa junto à igreja. Você pode falar para o teu irmão, ou para 2 irmãos, ou 3 irmãos, você é importante para o crescimento da igreja. Você pode falar isso, por favor? Pode aplaudir o Senhor também. A palavra de Deus nos ensina nestes trechos, que você pode depois ler na sua casa, sobre 1 Coríntios, que alguns dos seus congregados estavam crescendo em soberba e orgulho. Tristeza para o apóstolo Paulo, quando ele imagina, puxa vida, a igreja que eu construí, a igreja que eu fiz, hoje tem líderes, hoje tem pessoas que estão crescendo, vou até ler novamente sobre isso, estão crescendo em soberba e em orgulho. Está lá em Atos 18, de 1 a 17, está lá em Coríntios, de 1 a 2 também. Puxa vida, irmãos, você imagina o apóstolo Paulo, um grande construtor de uma igreja como de Corinto, em algum momento ele bate o olho em alguém e fala assim, puxa, essa pessoa está crescendo em soberba, essa pessoa está crescendo em orgulho. E o coração de Paulo, com certeza, lá dentro estava pensando assim, eu não fiz a igreja para isso. Eu não construí a igreja de Corinto com este intuito. Mas muitas vezes, meus irmãos, às vezes a gente não percebe a importância de sermos tratados, reconhecidos, orientados. Diria até o seguinte, muitas vezes nós não somos corrigidos. E a gente não aceita a correção, porque muitas vezes estamos em erro. Se o Senhor se vale de líderes muito fortes para corrigir o seu povo, eu posso apontar o dedo para você e para mim e dizer o seguinte, nós somos líderes corajosos. Nós somos homens e mulheres de Deus que enfrentam aquilo que precisar, que podem falar a verdade com amor, e alguns de nós, chamados por Deus, possam alcançar um grau de liderança em que as pessoas vão dizer, este aí, este ali, está realmente crescendo em sabedoria e graça. Deus tem abençoado você. Deus tem abençoado o teu lar. Deus tem abençoado sua família. E olha lá o que eu vou dizer. Você escuta a mensagem, você escuta o que Deus tem que ensinado para nós, mas mais do que isso, Deus tem usado você para pregar para a tua família. Você tem sido um pregador do Evangelho para o teu lar, para a tua família, para as pessoas que te cercam. E isso é muito importante para cada um de nós. No capítulo 3, Paulo diz o seguinte, olha igreja, leite vos dei para beber, pois vocês não conseguiam comer alimento sólido, porque vocês não podiam suportar. Paulo continua no versículo 4, dizendo assim, puxa, vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ora, por que somos de Paulo? Por que somos de Apolo? Por que somos de Paulo? Por que somos de Apolo? E Paulo diz o seguinte, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Não ache que você é o melhor de todos. Não ache que você é o mais capaz.
Não fique pensando que aquele pastor que é o bom, aquela pastora que é a boa. Não, não pense assim, meus irmãos. Crescimento vem de Deus. Saiba que tudo que Deus derrama a partir deste altar sobre todos nós, vem dos céus para a gente crescer, aprender e viver. Para terminar, eu gostaria de falar sobre 3 responsabilidades que a igreja deve ter. Boas coisas acontecem quando líderes assumem a responsabilidade. A primeira, senso de direção. Fala comigo, senso de direção. Mais uma vez. Nós estamos aqui por designação divina para realizar a boa obra de Deus. Quem nos colocou foi Deus. Nós não somos os mais experts. Nós não somos os mais perfeitos. Quem colocou você aqui, quem trouxe você para a igreja, quem tirou você lá do mundo, das coisas que estavam tão erradas, foi Deus. É importante a gente lembrar que um dia a gente poderia estar perdido no mundo, a gente poderia estar vagando no mundo com bebedice, com outras pessoas que cercavam a gente através de não só bebedice, mas, por exemplo, vícios. Deus tirou você do mal, te pôs dentro de uma igreja, te pôs dentro de um local designado por Deus para você ser bênção. Pode levantar tua mão e dizer assim: eu fui designado por Deus. Mais forte. Para ser bênção. Pode falar isso para o teu irmão e profetizar sobre a vida dele isso. Esse é o senso de direção. 2, senso de família. Nós estamos em um lugar juntos. Dá uma olhadinha para quem está próximo de você e saiba que você é da família de Deus. Eu costumo dizer que nós somos a família quadrangular. Mas mais do que família quadrangular, nós somos a família de Deus. É bom ser da família quadrangular? Sim, nasci e cresci nessa igreja. E só saio daqui quando Cristo voltar para me levar. Creio eu. Agora eu paro e penso, eu sou da família de Deus. Gente, isso move tanto o meu coração, porque eu fico imaginando, Cristina, eu sou da família de Deus. Aí eu penso assim, puxa, qual foi a maneira que Jesus falava com Deus? A gente vê em diversos pontos da Bíblia. Pai. Gente, Jesus vira e chama Deus de Pai. Glória a Deus. Pai. Pai nosso. Família. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, Pai. Estou sofrendo. Estou machucado. Estou ferido. Pai, Pai, família, eu e você somos família
de Deus. Pode aplaudir o Senhor por isso.